coisa o, o Ava tá meio bichado. Então tem lugares que a gente está clicando, e, por exemplo, a aula passada tinha um artigo que eu tinha colocado para vocês, um link, e estava dentro lá do material complementar. E você clica, mesmo a gente colocando tudo certinho ali, ele está dando erro, ele está abrindo uma página nada a ver do SEAD virtual. Aí eu mudei da semana passada, e daí começou a aparecer, pelo menos para mim, aparece uma caixinha, né, onde é para clicar, e ali está aparecendo o link do material que eu coloquei. Só que daí você clica ali, continua aparecendo essa caixa, essa página aí do SEAD virtual. Eu já pedi para darem uma olhada, não olharam ainda, mas é bem possível que esteja acontecendo em outros lugares. Eu já vi isso, e está acontecendo assim, em um lugar ou outro. Eu já vi numa outra disciplina também, em um determinado momento, só numa aula só aconteceu isso. Então, quando acontecer, vocês me avisem, para eu ficar sabendo também, porque às vezes eu clico ali para ver como é que tá tudo certo, e depois não tá mais. Nesse caso específico, que acho que foi o único, assim, que ficou mais, na disciplina de vocês, que ficou mais evidente, pelo menos para mim, eu coloquei o link, né? Então aparece a caixinha e aparece o link ali. Como eu falei, se clicar ali, vai abrir a página do SEAD. Mas se vocês copiarem o link e colarem numa outra página, abrir outra página, ele aparece, tá? Não sei se alguém mais percebeu isso, ouviu isso em uma outra aula, alguma coisa em um outro lugar. Não? Bom, menos mal. Qualquer coisa vocês me avisem, tá? Não sei qual que é o problema que está acontecendo. Pelo jeito é só comigo, porque eu perguntei para outros professores e ninguém falou que estava com problema nenhum. Acho que é o meu perfil que está meio bichado. Por enquanto, ainda não resolveram. Vamos ver se resolvem logo. Beleza? Muito bem. Hoje a gente vai falar de um assunto que parece, assim, menos importante. É um assunto meio chato, mais um, mas eu acho que daí vai diminuindo os assuntos chatos daqui para frente. A gente precisa falar sobre embalagem. Eu já comentei com vocês, né, que a escolha da embalagem é bastante importante. E então aqui a gente vai abordar os diferentes tipos de embalagem. Semestre passado estava melhor, porque só tinha um link. Opa, não consegui ler inteiro. Atualmente os links estão mudando sempre. Então, da nossa disciplina, agora eu consegui colocar um só para a entrada, né? Para a entrada aqui no Meet. Agora acho que vai ficar sempre o mesmo. Pelo menos aparentemente. Eu já consegui agendar para todas as semanas e aparentemente vai ser sempre o mesmo. Uma coisa a menos, né? Pelo menos. Mas não sei também como é que funciona isso direitinho. Mas teoricamente é para ser sempre o mesmo. Então, se de repente, por exemplo, a aula de hoje não abrisse para vocês, mas abrisse a aula da semana passada, era só vocês pegarem aquele mesmo link que vocês iam chegar aqui do mesmo jeito. O único problema que ainda não está resolvido é por que eu estou tendo que fazer dar a permissão para todos que entram. Teoricamente era para vocês entrarem direto. Isso ainda não consegui entender o que está acontecendo. Que para vocês fica melhor também, né? Do que ficar lá aguardando e de repente a aula está correndo aqui, vocês aguardando lá. E a gente não às vezes demora um pouquinho para ir até lá e abrir. Mas tudo bem, vai resolvendo. Até o final do semestre a coisa entra nos eixos. Beleza? Bom, vamos lá voltar então. Como eu falei, a gente precisa falar de embalagem, é importante, porque... E eu não estou falando da embalagem da questão de beleza,
né, de formato e tudo mais, que é muito importante. A gente não aborda isso porque isso não cabe a nós farmacêuticos, né? Vocês sabem, né, que um produto por si só, ele pode ser muito bom, mas se ele não tiver uma embalagem atrativa, ele não vai vender. Então, tem que aliar as duas questões, né? O conteúdo, né? O que está dentro da embalagem e a própria embalagem. E até a própria forma da embalagem e a usabilidade dela. Então, por exemplo, hoje está muito comum a gente ter embalagens de sabonete líquido que você compra e ele vem com aquele pump, né? Então você vai apertando e vai saindo, dosando a quantidade de sabonete líquido que você quer. É difícil você encontrar uma embalagem de sabonete líquido que tenha só aquela tampinha que você abre e tem que virar e você tem que apertar a embalagem, porque não são tão práticas, né? Então a praticidade que vem junto com a embalagem também é bastante importante. Mas a gente não vai falar disso, a gente não vai falar de formato, das diferentes formas de embalagem que a gente tem, né? Eu digo formas, daí a gente falando do recipiente, mais as tampas. Não, a gente tem que falar das diferentes composições de embalagem que a gente tem, porque elas podem muitas vezes interferir no produto final. Então a gente tem que tomar cuidado, não é tão simples como se parece, né? A gente não tem só um tipo de vidro, a gente não tem só um tipo de plástico, eles têm características diferentes e tem, então, diferentes vidros que podem ser usados para algumas coisas e não devem ser usados para outras, plásticos que podem ser usados para algumas coisas e para outras não, e assim por diante. Então, é um assunto chatinho, mas é importante, porque muitas vezes nós como farmacêuticos e desenvolvedores do produto, nós vamos ser questionados, né, qual o melhor tipo de plástico, não qual a forma da embalagem, né, mas qual o melhor tipo de plástico para aquele produto que a gente está desenvolvendo. Então, até porque, imaginem se de repente você diz, qualquer embalagem plástica serve. Aí a empresa vai lá e compra, as empresas compram em quantidade grande, né? Então, compraram lá 100 mil embalagens. Aí você começa a embalar, começa a pôr no mercado e a embalagem começa a derreter, porque teve reação com o seu produto. Tem que recolher tudo, tem que dar um jeito daquilo que foi recolhido, tem que comprar outra embalagem que seja compatível e tem que ver o que vai fazer com todo aquele restante de embalagem que não foi usado. Então, imagine o prejuízo. Então, muitas vezes vão questionar vocês, olha, qual que é a melhor composição de plástico, né? Qual que é a melhor composição de vidro? Ou mesmo quando a gente fala de embalagem metálica, né? Qual que é a melhor composição e tudo mais. Precisa, se for embalagem metálica, por exemplo, precisa de revestimento interno, não precisa, essas coisas assim. Então, vamos lá. Vocês estão conseguindo enxergar o material? Será que não estão nem me ouvindo? Pessoal, caiu Ouvindo, a professor? conexão? Chegando Bom, sim. pensei que tinha caído a conexão e eu estava falando sozinho aqui. Tá, então vamos lá. Então a gente vai abordar essa questão da embalagem do acondicionamento. Definição de acondicionamento é o ato de dar condição ou qualidade a algo, acomodar, preservar da deterioração. Então, a embalagem ela é utilizada inicialmente, né, para preservar aquele produto. Então, o envoltório, a principal função, claro que não é a única, mas a principal é que ele receba aquele conteúdo que você quer guardar ali dentro e livre aquele produto da deterioração. Então, esse é o principal objetivo que uma embalagem, um
material acondicionador tem que ter. Os outros são, então, objetivos secundários que a gente tem. Então, ou guardar, ou colocar num recipiente para que ele fique melhor acomodado é outro objetivo, mas o principal mesmo é esse de preservar aquele produto, né? E isso serve para qualquer tipo de embalagem. Se a gente for ver alguma embalagem de mercado, por exemplo, continua aparecendo para vocês? Se a gente for, né, então, ver qualquer embalagem de mercado, sim, essas embalagens de mercado estão ali para preservar a fruta, a verdura, o produto, né, por mais tempo, para evitar que ele fique em contato direto com o ar do ambiente, que muitas vezes está cheio de contaminação. Então, o acondicionamento é isso. A gente tem embalagens e dentro da área de cosméticos e de medicamento também a gente fala de dois tipos de embalagem, a que a gente chama de embalagem primária e o que a gente chama de embalagem secundária. Então, a embalagem primária é a embalagem que recebe o produto e que tem contato direto com o produto. Então, é o frasco, é o plástico, é a sacola, é o saco que você coloca o produto ali dentro, né? Então, quando ele toma contato com o produto, ele é chamado de embalagem primária, ok? Então, a principal função realmente é essa função de não só acondicionar, mas também de preservar, ok? Então, muitas vezes vocês vão ver produtos que estão embalados em uma primeira embalagem, né? Como no caso dos medicamentos. Pensem no quê? Num blister de Tilenol. Aquele blister de Tilenol é o que a gente chama de embalagem primária. Por quê? Porque o plástico que está ali, que está envolvendo, né, o plástico e o alumínio que estão ali envolvendo, eles estão em contato direto com o comprimido que está ali dentro, separando cada um dos comprimidos do contato do ar e do contato entre eles. Se for uma caixa de Tilenol lá com 12, 15, eu não me lembro mais quantos que vem na caixa, essa caixa já seria uma embalagem que a gente chama de secundária, que tem outras funções, tá? Mas voltando à embalagem primária. Então, a embalagem primária é aquela que tem o contato direto, essa deve ser inerte, inócua e estável. Então, é esse o grande problema que a gente precisa resolver. Está em contato direto com o produto, essa embalagem que a gente está utilizando, ela não pode alterar nada, né, relacionado com o produto, não pode alterar absolutamente nada o produto, e o produto também não pode reagir e alterar com essa embalagem. Então, ela tem que ser totalmente inerte, totalmente inócua e estável. Ela não pode, de repente, começar a derreter, começar a mudar de forma, porque está em contato com o nosso produto. Ela tem uma função técnica, que é a função de proteção e de invase, né? Então, o invase é o receber o produto e a proteção é evitar que esse produto fique em contato direto com o ar e com os micro-organismos que estão no ar. E pode ser uma proteção primária contra a luz, contra a umidade, contra o CO2, contra o oxigênio, contra micro-organismos, poeira, insetos, etc. Então, sempre é uma proteção primária. Aí a gente vai ter as mais diversas funções. Então, vocês vão ver, por exemplo, frascos âmbar, né, que vocês vão colocar um líquido dentro, um líquido de xarope, um xarope. Não vamos falar aqui de cosmético, vamos falar de xarope, que é mais fácil, de um medicamento. Então, esse xarope está embalado dentro de um frasco de vidro âmbar. Será que porque é mais bonito? Será que é porque o frasco âmbar é mais barato? Não, sempre vai ter uma função. A função desses frascos âmbar é evitar que ocorra incidência de luz direta
sobre o produto que está lá dentro. Ah, mas o frasco de xarope vem dentro de uma caixa. Sim, vem dentro de uma caixa. Essa caixa de papelão está protegendo. Mas no momento que você, né, como consumidor, pega esse xarope e tira da embalagem. Às vezes você pega o xarope, tira da embalagem e joga a caixa de papelão fora. Ou deixa esse frasco fora da caixa de papelão por algum tempo. Nesse período, a luz estaria incidindo dentro do líquido, do xarope, no caso, e fazendo com que ocorressem reações ali dentro, hidrólise, oxidação, dependendo dos produtos que tem ali, né? Então, esse frasco âmbar, esse vidro âmbar, protege o líquido que está dentro, independente de ele estar guardado dentro de uma caixa de papelão ou ele estar fora dentro dessa caixa de papelão. Então, essa embalagem que a gente chama de primária, ela já tem que fazer essa função. Outro exemplo, vocês já devem ter visto vários medicamentos que, ao invés de virem embalados naqueles blisters, onde um dos lados é de alumínio e o outro lado tem um plástico transparente que você consegue ver o comprimido dentro, tem alguns casos que os comprimidos vêm entre duas folhas de alumínio. Então, o que acontece? Você não consegue mais ver o comprimido lá dentro, porque ele está embalado entre duas folhas de alumínio. Não tem mais o plástico transparente. Por quê? Porque provavelmente também foi feito desse formato, porque o comprimido também pode sofrer a ação da luz. Então, pode ocorrer reações ali dentro. Então, para evitar isso, se utiliza o alumínio dos dois lados. O produto fica, então, ali no escuro, ele só entra em contato com a luz quando a gente abre para já utilizar o medicamento. Então, a embalagem primária tem todas essas funções. Proteção de umidade também, proteção da entrada de oxigênio ou do CO2, que podem também reagir, micro-organismos, poeira, insetos, e aí vai, né? Então, são várias as diferentes proteções que essa embalagem vai fazer para, né, preservar o produto. Materiais mais utilizados, como embalagem primária, a gente tem vidro, plástico e metal, mas também, às vezes, a gente precisa associar com outros produtos, como, por exemplo, tampinhas que não podem ser de plástico e tem que ser de borracha. Alguém me lembra de algum produto, vamos falar de medicamento que é mais fácil, que tenha tampa de borracha, por exemplo? Ninguém aqui aplica injetável? Então, vou falar para vocês, tem algumas penicilinas, por exemplo, que elas têm uma proteção de borracha, uma tampa de borracha. Aí você utiliza essa própria tampa para furar ela, né, para que a agulha entre dentro da embalagem, do frasco, e retire o líquido que está lá dentro. Então, é uma forma também de proteção e, ao mesmo tempo, uma forma de proteger, inclusive no próprio processo de retirada do líquido que está lá dentro, proteger que o produto não entre em contato com o ar e, não, de repente, não venha ter contato com micro-organismos e contaminar aquilo tudo. Vamos em frente. Embalagem secundária. A gente tem uma definição oficial de embalagem secundária que diz que é a que protege a embalagem primária para transporte, armazenamento, distribuição e dispensação. Então, quando a gente está falando aí de embalagem secundária, a gente está falando de uma proteção secundária também, né? Então, é uma forma de proteger aquela embalagem primária, de melhor armazenar, né, e melhor
fazer a distribuição e tudo mais. Então, muitas vezes, quando vocês veem um produto que ele existe a embalagem que está contendo o produto e tem uma caixa, isso quer dizer que é uma forma de proteger mais aquela embalagem primária. Mas pode ser que não seja só isso. No caso dos cosméticos, por exemplo, algumas vezes essa embalagem primária, secundária, desculpem, de papelão, está ali para, além de proteger o frasco que está dentro, que às vezes é um plástico menos resistente, que pode sofrer com algum choque, alguma coisa, também é para chamar mais atenção. Então, muitas vezes, as embalagens internas, as primárias, elas não são tão chamativas, e se utiliza a embalagem externa, então, para que destaque mais o produto, no meio de tantos outros, para diferenciar aquele produto dos outros também, e muitas vezes para colocar as informações que são obrigatórias para poder, né, registrar o produto. Então, vocês vão ver algumas vezes que a embalagem primária, ela não tem espaço suficiente para colocar tudo que é necessário nas etiquetas que tem nesse produto. Vocês já devem ter visto, por exemplo, o desodorante Rexona, que ele tem... ele é tão pequeno, né, e precisa colocar tanta informação no desodorante, aquele roll-on, que ele tem uma etiqueta grudada em cima da outra, né? Então tem uma etiqueta mais embaixo, que tem um monte de informações, e daí eles grudam uma outra em cima dessa primeira etiqueta para colocar outras informações. Então, às vezes, essa caixa, essa embalagem secundária, pode ser também utilizada para trazer mais informações sem, de repente, poluir muito a embalagem primária e tudo mais. Então, ela está muito mais ligada com, não com proteção do produto, porque ela não faz a proteção do produto, mas com proteção da própria embalagem primária e outras funções que estão mais ligadas mesmo com essas questões técnicas ou até mesmo as questões de marketing de venda. Os tipos de materiais mais utilizados que a gente tem aí no mercado para cosméticos são material plástico, metálico e o vidro. E, como eu falei, existem diferentes tipos de plástico, diferentes tipos de vidro e diferentes tipos de metal. Então, a gente vai ver alguns casos e algumas informações para que vocês tenham uma noção do que vocês podem encontrar aí pela frente. Falando primeiro dos vidros. Vidro é uma coisa interessante até pela própria definição dele. Se vocês olharem a definição que está aqui, a gente vai ver que se fala o seguinte: são compostos constituídos de uma mistura de óxidos metálicos, no quais predomina o dióxido de silício. Então, o dióxido de silício é o produto principal. E são acrescentadas outras coisas para dar diferentes características para esse produto. E a informação mais interessante: embora fisicamente tenha um aspecto de sólido, eles são considerados como um líquido de elevada viscosidade. Então, na cabeça da gente, sempre foi que um vidro é sólido, né? Mas nas definições oficiais, dentro da física, dentro da química, ele é considerado como um líquido. Não é estranho isso? Um líquido de elevada viscosidade. Então, é um líquido muito viscoso, e isso traz as características, muitas vezes, de permeabilidade dos vidros. Então, tem alguns vidros que têm uma certa permeabilidade por isso, porque eles são considerados como líquidos, muito viscosos, mas são líquidos. Guardem isso que vai cair na prova. Então, como eu falei, dióxido de silício, né? Quando a gente adiciona, quem produz os diversos vidros, adiciona outras substâncias, essa adição de outras substâncias vai fazer com que mudem algumas características. Então, às vezes, pode mudar resistência, pode mudar a própria cor, pode mudar outras características desse vidro que resulta, né, dessa adição de outras substâncias. Então, por exemplo, a adição de óxido de cálcio e magnésio aumenta a resistência hidrolítica de vidros alcalinos.
Então, a gente tem alguns vidros que têm um pH mais voltado para o alcalino, e se a gente adiciona óxido de cálcio e magnésio, ele vai ter uma resistência mais à hidrólise. Tá, tudo bem. A adição de óxido de bário pode levar à redução do ponto de fusão de vidros de sílica ou boro silícico, que a gente vai ver mais à frente, aumentando a sua fusibilidade. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando a gente adiciona, então, óxido de bário, ele vai ficar, ele vai, na hora do preparo do vidro, lá na indústria do vidro, né, ele vai ter um ponto de fusão mais baixo, então não vai precisar de tanta energia para ter uma temperatura tão elevada, porque ele derrete de uma temperatura mais baixa, e pode ser, então, no final das contas, um vidro que, pelo fato de não precisar de tanta energia, não tem tanto gasto, ele acaba ficando mais barato do que os que são feitos por método tradicional. Óxido de alumínio é empregado na confecção de vidros refratários, então aqueles vidros que vocês conhecem, né, tipo, nos laboratórios a gente tem aqueles vários recipientes de vidro que, quando você vê lá a marquinha Pirex, você já sabe que ele é um refratário. E que a gente também tem na casa da gente, que são aquelas formas de vidro que são utilizadas para ir ao forno, né? Óxido de ferro, então adiciona óxido de ferro na composição, ele vai ficar com uma cor amarelo esverdeada. Às vezes é por pura beleza. A adição de óxido ferroso, a coloração azul esverdeada. A cor âmbar, que é importante para a gente, porque evita, né, a incidência da radiação solar, é formada pela combinação de óxido de ferro 3 e enxofre, junto com íon sódio. Então, é uma mistura de substâncias que, no final das contas, vai dar aquela coloração castanhada. Óxido crômico é agente corante primário de todos os vidros verdes. Então, todos os vidros que têm coloração verde têm o cromo, né, que tradicionalmente tem uma cor esverdeada. Vantagens dos vidros. Então, a gente tem, obviamente, vantagens e desvantagens para todos os materiais. Então, vamos ver algumas vantagens dos vidros. Podem ser moldados em uma grande variedade de formas e tamanhos, né? Então, eles têm uma boa fusibilidade. Então, a gente pode construir tanto um frasco grande, onde você coloca uma grande quantidade de produto ali dentro, e pode utilizar uma quantidade, fazer um produto muito pequenininho, né? Então, dentro da indústria de cosméticos, não tem tanto essa utilização para embalagens. Sim, a gente vê algumas vezes embalagens maiores de vidro no mercado. Maiores que eu digo é de 200, 300, 500 ml, em pouquíssimos produtos, né? Mas eles podem ser, pela facilidade que se tem de moldar o produto quando ele está fundido, né? A gente tem aí uma gama bastante grande de produtos que poderiam ser utilizados. Então, hoje a gente tem, por exemplo, alguns produtos importados que vem num frasquinho de vidro muito pequeno, aquele sérum, né, que vem com conta-gotas. Então, dá para se fazer o frasco de vidro e dá para se fazer o conta-gotas de vidro também. Às vezes, produtos maiores, não tão pequenininhos como aquele sérum, que também tem conta-gotas, ou tem a própria embalagem de vidro. Podem ser transparentes ou âmbar, ou podem ser coloridos também, né? Eles podem ser selados hermeticamente com ou sem o uso de tampas, como, por exemplo, as ampolas. As ampolas, elas são muito mais comuns, obviamente, na indústria de medicamentos, mas hoje a gente tem aí também, até eu vi esses dias um tratamento da L'Oréal de 7 dias, que são 7 ampolas de vidro, que você utiliza uma ampola por dia, né, e diz que em 7 dias você vê resultados muito bons. Enfim, são ampolas de vidro. Elas
são armazenadas dentro de uma ampola, como se fosse uma ampola de medicamento injetável mesmo. Então, você abre, quebra e faz a utilização. Então, existe pouco uso dentro da indústria cosmética, mas existe esse uso. Outra vantagem é que eles são impermeáveis à umidade e gases atmosféricos. Não em 100% dos casos, mas em alguns casos muito específicos, eles podem ter uma certa permeabilidade, pequena, mas podem ter. E são baratos e de fácil rotulagem. Então, isso é uma vantagem muito grande. Muita gente acha que o plástico acaba sendo mais barato do que o vidro, mas nem sempre isso é verdade, porque a gente tem se a gente for ver a questão da reutilização, tem muito plástico que é utilizado uma vez, ele é utilizado, como é que a gente diz? Não pode ser reciclado, né? Então você utiliza uma vez aquele plástico e ele fica no ambiente. E o vidro não, o vidro ele pode ser reciclado, remoldado, reutilizado várias vezes. Então acaba muitas vezes sendo mais barato. E a desvantagem que a gente tem, né, é a baixa resistência aos choques mecânicos. Então, uma batida com uma força um pouco maior ou um pouco menor pode quebrar esse vidro. Então, esse é a grande desvantagem do vidro. O fato de a gente ter a matéria-prima de fácil acesso, né, e é uma matéria-prima que é retirada totalmente do meio ambiente. Basicamente, o vidro é feito com alguns tipos de areia, né? Então, facilita bastante também essa questão da sustentabilidade, que a gente hoje é uma vertente muito grande que as empresas se preocupam bastante. Falando de alguns tipos de vidros, então, a gente tem o vidro que a gente chama de sílica, que é o vidro que nós conhecemos como vidro de quartzo. Ele não é utilizado na indústria cosmética, porque ele é um vidro caro e é um vidro muito especial. Ele é utilizado não na indústria, né, como embalagem, mas ele é muito utilizado na indústria, lá nos laboratórios de controle de qualidade. Eles são bastante transparentes. Vocês já devem ter visto essas cubetas de vidro para análise de espectrofotômetro. Vocês estão vendo ali a foto, está meio apagada, mas dá para ver que é uma cubetinha de vidro. Essas cubetas, então, elas são muito utilizadas em espectrofotômetro, porque elas não desviam luz, esse tipo de coisa, né? Então, não é utilizado na indústria no produto, né? Mas ele é utilizado lá no controle de qualidade, nas análises de matéria-prima e de produto. Então, dentro das indústrias, a gente vai encontrar. O vidro chamado de sódico cálcico, que é o mais barato, né? É aquele de menor ponto de fusão. Então, ele, pelo fato de não precisar de tanto aquecimento, assim, precisa de aquecimento, mas não precisa de tanto, não precisa chegar aos 900 e poucos graus, não sei quanto que na verdade, mas ele já derrete numa temperatura bem mais baixa. Então, eles acabam sendo mais baratos pela economia que gera nessa produção de calor, né? São os mais em conta e eles têm uma pequena resistência hidrolítica. Esse é um grande problema. Então, eles podem transferir algum tipo de basicidade para dentro do produto. Então, eles têm esse problema no contato com o produto. Então, eles não são tão utilizados assim quando o produto que está dentro pode sofrer algum tipo de alteração com essa alteração de pH. Então, ele é muito bom para produtos que já são alcalinos, né?
ou que não sofram nenhum tipo de alteração com contato com alguma coisa que tenha um pH mais alcalino. Então, a gente vê muito esse tipo de frasco ser utilizado lá na indústria de medicamentos, em xarope, soluções orais, pós, que não tem problema com essa questão da basicidade, de ele fazer essa transferência de alcalinidade para o produto. Então, aí a gente tem um monte de exemplos dentro da indústria de cosméticos. A gente tem alguns produtos que acabam sendo embalados nesse tipo de vidro. Não nesse formato, obviamente, mas nesse tipo de vidro. A gente tem um outro que é um pouquinho mais, digamos assim, é muito semelhante ao sódico cáustico, só que ele é um pouquinho mais sofisticado, porque ele é tratado, e ele acaba tendo, então, continua tendo aquela boa fusibilidade, né, ele derrete e fica líquido com uma temperatura mais baixa, mas ele já tem uma resistência hidrolítica maior. Ele é mais caro, obviamente, que o anterior, porém, ele é um pouquinho mais caro, mas não é tão caro quanto o quartzo. Então, ele é utilizado pela resistência hidrolítica que ele tem, ele é muito utilizado na indústria de medicamentos também. Vocês vão ver, então, produtos que são liofilizados, como é o caso da penicilina, vocês vão ver esse tipo de embalagem. Utilização para armazenar extratos hepáticos, soluções de antibióticos, alguns injetáveis de grande volume, então vocês vão ver muitas vezes soro fisiológico em embalagem de vidro, ou soro glicosado em embalagem de vidro dentro dos hospitais, né, dentro desse tipo de vidro. Outro tipo de vidro é o boro silícico, que é o que tem a grande resistência térmica, né, que a marca registrada é Pirex, todos nós conhecemos, né, então ele tem essa grande resistência, pode ir para o aquecimento e sofrer com altas temperaturas. Claro que a gente tem que tomar um certo cuidado, que é essencial, principalmente que a gente trabalha com esses vidros em laboratório, que a gente faz um aquecimento muito grande de um produto, né, de um líquido que está ali dentro, e daí a gente tem que deixar isso de lado para resfriar. E geralmente a gente acaba colocando numa bancada de granito, alguma coisa gelada, e pode dar um choque térmico, e aí, né, ele tem uma resistência térmica grande, mas ele pode quebrar. Mas pelo fato de ele ter um grande coeficiente de dilatação, ele consegue se expandir e diminuir com facilidade, sem se romper com facilidade. Mas, claro que num choque muito grande ele pode quebrar. Tem uma boa resistência hidrolítica também, então ele não se altera com substâncias, com exceção de alguns poliálcoois. Então, alguns produtos que têm a característica de serem poliálcoois podem trazer algum tipo de desgaste para esses vidros. Vocês já devem ter visto dentro de laboratório alguns desses béqueres ou cálices, muitas vezes que eles já não estão tão transparentes, parece que eles foram raspados e eles estão meio foscos, é porque foi colocado algum poliálcool que ficou ali em contato e sofreram algum tipo de reação. Eles têm menor ponto de fusão também, então na hora de moldar, eles são fáceis de moldar, criar as diferentes embalagens e tudo mais. São muito utilizados, então, além de ser utilizados dentro dos laboratórios, né, como recipientes mesmo, eles são usados para armazenar pós, injetáveis, soluções aquosas, que se utilizam de catalisadores e soluções alcalinas, sem sofrer nenhum tipo de reação. Dentro da indústria cosmética, então, a gente vai encontrar aquele vidrinho do estilo ampola, que eu falei para vocês, como sendo
o representante desse grupo. Então, vocês vão encontrar nesses vidrinhos tipo ampola, geralmente esse tipo de vidro. Como eu falei, né, a questão da resistência hidrolítica, ele não tem resistência hidrolítica com os poliálcoois, não deve ser utilizado com glicerina, propileno glicol, esse tipo de coisa. Tipo, vou colocar dentro de uma formulação, vou preparar a formulação e já vou retirar. Isso não é problema. O problema é você armazenar ali por um período meio grande de tempo, uma quantidade de glicerina pura, ou propileno glicol puro, ou de etileno glicol, e outros glicóis que a gente tem aí no mercado. Esses são os vidros mais comuns que a gente tem e os que acabam por fazer parte do dia a dia da indústria de medicamentos e de cosméticos. Aí a gente tem os plásticos. Muitas vezes as pessoas acham que plástico é tudo igual. Não, a gente tem os mais diversos tipos de plástico. Tem até uma tabelinha que eu vou mostrar para vocês, que ali, nessa tabela, já se descrevem alguns diferentes tipos de plástico e, com certeza, existem outros que têm outros usos e que não estão ligados nem com a indústria farmacêutica ou cosmética e que não estão, então, colocados naquela tabela. Enfim, plásticos são resinas sintéticas, os chamados polímeros, né, de alto peso molecular, obtidos pela condensação ou adição de unidades denominadas monômeros, podendo, durante o processo de fabrico, serem moldados em diversas formas. Então, os plásticos são resinas sintéticas, são aqueles polímeros plásticos que a gente conhece, que são aquecidos e são moldados conforme o molde que a gente quer. Então, eu tendo o molde, eu consigo usar os plásticos, né, quentes, de forma que eles se adaptem a um determinado molde, eles se transformam, então, quando eles esfriam, naquele formato. Então, assim eu consigo fazer embalagens plásticas para conter desde plástico, esses sacos plásticos até frascos plásticos, só mudando muitas vezes o tipo de plástico, obviamente, e o molde que a gente está usando, né? Então, dependendo, né, do tipo de substância que a gente adiciona a essas resinas sintéticas, ele vai acabar tendo uma característica diferente. Então, tem alguns casos que ocorre adição de substâncias, casos de PVC e polietileno, casos de condensação dessas resinas, vai trazer outros tipos de plásticos e assim por diante. E, obviamente, adicionando substâncias que vão trazer outras características. Então, eu quero um plástico colorido, eu vou colocar ali naqueles polímeros, vou adicionar ali uma substância que vai trazer a cor para o produto. Até, não sei se vocês já viram, mas hoje tem até saco de lixo que vem perfumado, né? Então, conseguiram utilizar uma técnica de adição de perfume nesse tipo de plástico, e quando você, então, abre o pacote, o saco plástico, você sente um certo odor mais agradável do que aquele cheiro de plástico queimado que normalmente o saco de lixo tem. Então, você consegue adicionar substâncias que vão dar características diferentes conforme a tua necessidade. Vantagens do plástico, obviamente, né, dependendo dos diferentes tipos de plástico que a gente vai ter vantagens específicas ou, digamos assim, exclusivas daquele polímero, mas de uma forma geral. Eles são inócuos e estáveis, né, então não sofrem alterações quando em contato com diferentes substâncias, com diferentes pHs, esse tipo de coisa. Eles podem ser transparentes, são impermeáveis e são inertes.
e podem apresentar boa estabilidade térmica. Então, a gente tem alguns frascos plásticos, inclusive, que podem ser colocados em temperaturas mais altas, que eles não perdem a estabilidade, eles não derretem, eles não amolecem, eles continuam com a mesma resistência. Então, dependendo do tipo de plástico que a gente está falando, a gente vai ter características únicas daquele tipo de polímero. Aqui, então, como eu comentei com vocês, uma tabela de diferentes tipos de plásticos que são utilizados na indústria de medicamentos e indústria de cosméticos. Então, a gente vai ter 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tipos diferentes aqui nessa tabela, né? Então, eles são derivados de diferentes tipos de resina. Então, vocês vão vendo aqui que são derivados de diferentes tipos de resina. Tem características diferentes de permeabilidade. Então, tem plásticos que são impermeáveis a gases e vapores, mas tem alguns que são pouco permeáveis e alguns que são mais permeáveis. Então, dependendo do que a gente precisa, a gente vai olhando essas características aqui para ver qual que é o mais adequado para o nosso caso. Transparência, tem alguns que são mais transparentes, outros que são mais opacos, né? Termorresistência, então resistência à temperatura. Esse aqui, por exemplo, decompõe-se em água quente, então eu não posso, por exemplo, utilizar esse tipo de plástico para fabricação de shampoo, porque muitas vezes as pessoas levam o shampoo para dentro do seu banheiro, né, e utilizam o shampoo enquanto a água está escorrendo. Então, a água quente do chuveiro pode cair no shampoo e, de repente, se você tem um plástico que começa a derreter com água quente, você vai perder o seu produto facilmente. Então, tem que ver isso também. Então, aqui, por exemplo, a gente tem alguns que resistem a temperaturas mais altas, né? Alguns, inclusive, a gente sabe exatamente qual a temperatura, mas alguns falam em altas temperaturas e tudo mais. Autoclavação. Tem alguns produtos que precisam ir para autoclave, né? Alguns plásticos que precisam ir para autoclave, porque eles precisam ser esterilizados com calor, né? Então, não é todo plástico que vai resistir a esse calor bastante grande da autoclave. Calor e vapor, né? Então, dependendo do caso, ó, esse aqui não suporta autoclave. Esse aqui já suporta. Que mais? Outras características, né? Pouca adesividade, leve e resistente ao choque mecânico. Isso aqui é muito bom, principalmente para produtos que vão para dentro do banheiro e dentro do chuveiro, onde eles vão ser molhados e podem escorregar da mão. Então, se cair no chão, eles podem, né, resistir mais e assim por diante. Então, aqui tem até algumas aplicações principais. Esse aqui que se decompõe na água quente, ele pode ser utilizado para aqueles plásticos que são utilizados nos blisters de comprimidos, pós e cápsulas, etc. Esse aqui que eu falei, por exemplo, que ele é leve e resistente ao choque mecânico, para frascos. O que mais que tem de informação aqui? Impermeável a vapor e pouco permeável a gás. Ou seja, se ele ficar lá dentro do banheiro, próximo ao chuveiro, o vapor que vai sair do chuveiro, da água quente, não vai trazer nenhuma consequência para o produto que está lá dentro. Tem boa termorresistência, ele não pode ser autoclavado, mas a gente não vai passar um shampoo por autoclave. Então, de repente, pode ser que esse aqui seja adequado. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Quando a gente fala de plástico, a gente não está falando de um tipo de polímero só, a gente está falando de diversos tipos de polímero que têm características diferentes. Isso. E falando dos metais, a gente tem uma utilização não tão grande, né, de embalagens de metal, mas a gente tem. Então, se vocês pegarem, por exemplo,
quem que tem bastante embalagem de metal? Eu não sei se ainda tem em grande quantidade, mas tinham várias linhas da Natura que os cremes vinham numa bisnaga de metal. E uma bisnaga de metal bem característica, que é uma bisnaga que você vai apertando, ela vai ficando toda marcada. E até não fica feio, eu acho que fica até bonito. Mas, obviamente, né, que os produtos que podem ser utilizados em bisnaga, a maior parte deles está em embalagem plástica, mas existem algumas empresas que trabalham com essa questão do metal. Então, vocês vão encontrar bastante também aí no mercado. Eles são bastante úteis, né, para as formas semissólidas. Creme, pomada, até géis. Alguns géis poderiam ser colocados em embalagem metálica, mas eu acho mais difícil, até pela questão de ter muita água na composição, e daí a embalagem metálica tem que ser revestida para evitar corrosão, não é corrosão, enferrujar, esse tipo de coisa. Então, o que a gente mais tem no mercado são as embalagens de alumínio, as mais comuns, e a de estanho. Essas linhas da Natura que eu falei, elas são de estanho, então você vai dobrando, ela vai ficando toda amassadinha. Fica até bonita, não fica feia, não. Eles são leves, são maleáveis, né, são impermeáveis, tem uma boa plasticidade, ou seja, você aperta a embalagem, ela se molda ao objeto que você está utilizando para apertar. Se você apertar o dedo, essa embalagem vai tomar o formato do seu dedo e vai empurrar o produto que está lá dentro mais para frente, né? Tem uma ótima, não é nem boa, mas uma ótima proteção contra a luz, tem boa resistência térmica, não tem cheiro, não tem toxicidade, tem a facilidade de serem muito... facilidade não, tem a vantagem de serem muito facilmente moldáveis. Então, existem máquinas que fazem isso num piscar de olhos. Desvantagem, pode ocorrer, em alguns casos, catálise oxidativa. Pode ocorrer oxidação do metal por substâncias que estejam dentro dessa embalagem. Então, em alguns casos, é necessário fazer um revestimento interno com uma película plástica. Então, tem embalagens que tem uma película plástica por dentro, para evitar que o produto entre em contato direto com o metal e, de repente, venha a começar a oxidar esse metal. O estanho, no caso, ele é mais resistente, então ele não vai ter essa questão, esse problema de oxidação. É mais quando a gente fala do alumínio mesmo. Dentro do estanho, às vezes a gente trabalha com um revestimento que seria um verniz, formado uma película com um tipo de resina, para evitar que entre em contato direto com o estanho. Mas, de uma forma geral, eles são bem resistentes e geralmente não tem problemas com os produtos que são adicionados ali dentro. Então, os usos são para formas semissólidas, né? Pomada, creme, essas formas que têm uma certa viscosidade, têm uma certa consistência e que são adequadas para esse tipo de embalagem. E as borrachas, né, como eu falei, às vezes é necessário a utilização de uma borracha, principalmente para fazer o fechamento, né, a tampa de um frasco. Aqui é mais para questões de medicamentos mesmo, e são poucos os casos. Mas, às vezes, pode acontecer de vocês precisarem, em algum momento, saber, né, um pouco sobre borracha. Então, a gente tem dois tipos de borracha, aquela
de origem natural, retirada lá da seringueira, que ainda existe essa borracha no mercado, e a sintética, que são lá os hidrocarbonetos de petróleo, que acabam por formar a borracha sintética que a gente conhece. Lembrando que soluções aquosas, a gente só pode utilizar a borracha de origem natural. A sintética pode, com o passar do tempo, começar a rachar, começar a ter problemas, então ela não é indicada. Aí, a borracha em si, né, ela por si só, talvez ela não tenha as melhores características, então, principalmente quando a gente fala da sintética, pode-se adicionar algumas substâncias para deixar ela um pouco mais elástica, deixar ela mais resistente, então, de repente, que a borracha resista mais quando ela for esticada, ou tem uma resistência maior a altas temperaturas, e assim por diante. Aí, se utiliza alguns tratamentos, né? Um que vocês já devem ter ouvido falar é o tratamento de vulcanização, que é utilizado, inclusive, para borracha de pneu de carro, né? Que inclui adição de dióxido de enxofre, zinco e outros compostos, né? Que vão dar, então, aquela característica da borracha do pneu, principalmente, que tem aquela elasticidade, tem aquela grande resistência e tem uma certa resistência à temperatura. Ela não pega fogo tão fácil. Já a borracha natural, por exemplo, retirada da seringueira, depois de tratada e tudo mais, ela pode pegar fogo com uma facilidade maior. Que mais? Como eu falei, elas podem ser muito utilizadas na indústria de medicamentos, pouco na indústria de cosméticos, muito pouco, na verdade, e tem que só tomar cuidado com alguns casos específicos, que algumas borrachas podem reagir com algumas substâncias, como no caso de anel beta-lactâmico das penicilinas. Então, imaginem que se for feito, por exemplo, um frasquinho de penicilina e for colocado uma tampa de borracha sintética, pode acontecer de elas reagirem, né? A penicilina reagir com essa borracha sintética e perder o efeito da penicilina. Então, deve-se levar em consideração que só se utiliza borracha de origem natural, ok? Que mais? Basicamente é isso. Então, por hoje seria isso. Prometo que as próximas aulas são um pouquinho menos cansativas. Beleza? Colocaram aqui alguns exemplos, bezetacil, ceftriaxona, ceftriaxona. Utilizam vidro e borracha, as duas, né? As três. Então é isso, gente. Dúvidas, perguntas, algum comentário, alguma coisa? Não? Estão muito quietos. Hoje estão muito quietos. Tudo certo? Beleza, então. Então tá. Só sobre as letras. Quais letras? Não entendi, Luiz. É verdade, vocês tinham pedido para eu aumentar, né? Tinha esquecido. Esqueci. Prometo melhorar na próxima semana. Tá bom? Beleza? Então tá bom. Gente, boa noite para vocês, então. E semana que vem a gente volta a conversar. Tá bom? Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Tchau, tchau.